Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Mais um domingo, chegando nos últimos domingos aí do ano de 2024. Quase um ano de mensagem de luz. Eu, Cris Bonato, muito feliz com esse marco, com essa conquista. É uma conquista, né? De estar num projeto assim, inspirado há um ano. Independente de visualizações, independente de reconhecimentos, independente de qualquer coisa. É um compromisso meu com Deus e meu comigo mesmo. E fiquei um tempo aqui em silêncio refletindo sobre o que eu gostaria de falar hoje, né? E o que me motivou a falar desse tema hoje foi realmente o que eu venho percebendo, assim, sabe? Com a vida mesmo, com tudo. E depois que eu comecei esse aprofundamento, né, através do caso de luz, do mensagem de luz, eu vejo que 2024, principalmente, foi um ano de muita luta, de muita batalha interna mesmo. E muitas coisas aconteceram e quando eu paro pra pensar, eu penso, nossa, tudo isso aconteceu esse ano. E para as pessoas, a maioria, nossa, como esse ano passou rápido, a gente já tá em dezembro, voou e a gente não fez nada. E eu penso, não, eu fiz bastante coisa. Muitas coisas aconteceram. Esse último trimestre para mim tem sido intenso, intenso, intenso. E eu partilho isso com vocês aqui no Mensagem de Luz. Mas esse aprofundamento, esse estudo, essa reflexão que coisas simples acabam se tornando assim algo muito complexo às vezes, sabe? Eu fico vendo nos detalhes coisas que me chamam a atenção e que me fazem refletir sobre elas e chegar a algumas conclusões ou ter mais dúvidas e ter mais perguntas sobre algumas coisas. Eu recentemente, né, voltei a trabalhar num ramo qual eu sou formada, que é o ramo do turismo, né, sou turismóloga, e eu voltei a trabalhar na área de agenciamento, né, e em específico na parte de agenciamento de intercâmbios, né. E aí, o que é minha função, né? Eu sou consultora de intercâmbio, então eu tenho que receber os contatos das pessoas interessadas, né, em viajarem, fazer um curso no exterior e entender o que elas querem e poder oferecer dentro das leis, regras e condições da pessoa também, do que ela quer, encaixar um programa de intercâmbio que se adequa ao que ela procura, né? E aí eu comecei a comparar isso, essa busca, né, desses clientes, desses potenciais clientes, estudantes, a como nós buscamos o que a gente quer na nossa vida, sabe? Então, assim, dificilmente, quando eu tô lá, né, fazendo os atendimentos e respondendo os contatos, dificilmente as pessoas sabem o que elas querem. Então, assim, dos 100 contatos, né, de 100% de contatos que eu recebo todos os dias, 95% das pessoas não sabem o que querem. 95% das pessoas não sabem o que querem. Isso quer dizer que a pessoa não sabe nem qual país ela quer, nem qual cidade desse país, quanto tempo que ela quer ficar também ela não sabe. Ela quer trabalhar, mas ela não sabe quanto custa e ela não tem dinheiro para isso, enfim. Mas vamos colocar aqui que 92% das pessoas não sabem o que querem. E aí a gente tem que fazer esse filtro, né? Eu, como consultora de intercâmbio, fazer esse filtro do que a pessoa procura, qual o país que se adequa naquela regra, né? Ou dentro do país que ela quer, se a pessoa sabe o que ela quer, eu ofereço, olha, nesse país tem essa e essa opção, né? E aí a gente tem duas questões, né, que a gente pode olhar. Primeiro, que a gente procura algo sem saber o que a gente quer, e muito disso acontece na nossa vida. E segundo, que nem sempre aquilo que a gente quer, aquela coisa que a gente quer, acontece ou pode acontecer daquela forma, né? Por exemplo, você quer trabalhar na Inglaterra porque você ama a Inglaterra.
Na Inglaterra não tem um programa de intercâmbio que permita trabalho de forma legal. Não é liberado perante a lei na Inglaterra você fazer um curso de idioma, né, de inglês, e trabalhar ao mesmo tempo. Então, talvez você achou que era super possível, que qualquer país poderia, que você ama Londres, por exemplo, você gostaria muito de trabalhar e estudar em Londres. Legalmente não pode. Isso também acontece na nossa vida, não acontece? Eu queria muito aquilo que fosse daquele jeito e chega na hora, puxa, não conseguiu fazer daquele jeito. E lembrei de um filme agora que eu assisti ontem, mas depois eu volto aqui pra falar sobre isso. E então, o que acontece? A maioria das pessoas não sabe o que quer. Isso faz com que ela não persista. Porque se você tem, o Bruno de Mendes fala, né? Se você não sabe o que quer, não sabe o jogo que tem que jogar, né? E também tem aquela frase, se você não sabe o que quer, qualquer coisa serve também, né? Então, se você não sabe o teu objetivo, se você não sabe o que quer, você não sabe o jogo que você tem que jogar. E aí eu fico, cara, as pessoas não sabem o que elas querem. E aí eu penso, será que eu sei o que eu quero? No meu dia a dia, será que eu sei o que eu quero? Eu lembro que quando eu era adolescente, eu conquistava assim, eu conseguia tudo que eu pensava, desde ficar com alguém que eu queria, desde fazer um curso que eu queria, eu era assim muito precisa, muito focada. E eu vi que com o decorrer do tempo, da vida adulta, eu fui criando medos. Lembra do potinho de luz? Eu fui colocando umas pedrinhas lá e minha luz foi se apagando e aquilo ficou meio conturbado. E foi na época que eu comecei a ter relacionamentos amorosos, né? Então, comecei às vezes a querer o que o outro queria, não o que eu queria. Eu comecei a vida adulta, então eu tinha que trabalhar. E eu anotei aqui, até não tava vendo meu caderninho aqui. Boa, essa frase eu vou usar aqui também. Mas que coisas que eu percebi, assim, do meu começo de profissão, de vida adulta, de ter que trabalhar, que eu simplesmente tive que trabalhar, eu tive que trabalhar com alguma coisa, eu não pude ver, sentir, eu não tive esse negócio, eu vou sentir o que eu gosto, o que combina comigo, não teve, né? Fui trabalhar com o que tinha pra ter um dinheiro pra poder sair, comer as coisas com a minha namorada e fazer os rolês que eu queria fazer com 16, 17 anos, né? É isso que a gente quer, não pensa muito, é a idade também. Mas daí a gente fica pensando, será que eu sei o que eu quero? Né? Então eu vejo que na minha adolescência, quando eu queria muito, eu tinha um esforço muito concentrado naquilo que eu queria. E tudo que a gente foca cresce. Tudo que a gente põe em energia, tudo que a gente põe em dedicação cresce, né? Se eleva. Então, com a vida adulta, a gente vai desfocando disso. Por quê? Porque a gente vai se relacionando com pessoas afetivamente e aí você divide sua atenção naquela relação, você divide sua atenção com o seu trabalho, com estudos, né? Igual eu já saí do colégio, já fui fazer faculdade, já fazia estágio, trabalhei em lugares que eu não gostava, que me faziam muito mal emocionalmente, psicologicamente, e eu também fui lutando ali internamente para sair disso. Então, todas essas condições, todas essas realidades, elas influenciam em como nós lidamos com aquilo que a gente quer e com a forma como a gente lida com a vida mesmo, né? E aí, fazendo essa analogia com o meu trabalho, as pessoas procuram e não sabem o que querem. E às vezes a pessoa não sabe nem que idioma quer estudar. Então, assim, é muito assim. Outra coisa que acontece, as pessoas querem, às vezes sabe o que quer, mas ela não tem o requisito que precisa para realizar aquele, vou falar aqui do que eu vendo, né, do intercâmbio. Então, por exemplo, se ela quer fazer um work and travel, por exemplo, que é um programa de trabalho mais viagem, né, nos Estados Unidos, tem que ter inglês fluente, avançado, ser universitário, ter estudado no mínimo 1 semestre, 2 semestres na universidade aqui no Brasil antes de fazer a viagem. Aí a pessoa às vezes é até universitária, às vezes até ela já cursou o período, tem a idade, mas ela não tem o inglês. Não tem o requisito. E é uma exigência.
E muitas vezes, quantas vezes na nossa vida a gente se depara com oportunidades? Vamos colocar aqui oportunidade de trabalho. Mas vamos também falar de uma oportunidade de um relacionamento? E você não tem ainda a capacidade, o requisito, a característica que precisa para aquele relacionamento, para aquela vaga específica. A maioria desiste. Mas será que a gente não pode se aprimorar? A gente não pode estudar e ficar apto para aquele nível? A maioria desiste. A maioria vai ver outra coisa, né? E aí? Se você sabe o que você quer, se você realmente quisesse aquilo, você se prepararia para aquilo. Então, se você quer um casamento, você quer uma família, se você quer uma casa, se você quer um determinado emprego, se você quer um determinado corpo, você tem que se preparar para isso. A gente precisa se preparar para isso. Porque o que a gente tem até hoje, a gente conseguiu com aquilo que a gente é. Pra gente ter coisas novas, ter coisas diferentes, a gente precisa ser alguém que a gente ainda não foi. E isso, essa ruptura, esse momento de transformação, não é fácil. É simples, eu tenho que fazer isso, tá? Mas não é fácil, não é porque é simples que ele é fácil. Mas ele precisa ser feito. Só que isso requer persistência, perseverança, isso requer foco, disciplina, governança, estudo. Olha, são aqui os nossos 8 princípios, né? Muitos dos nossos princípios, praticamente todos os nossos 8 princípios são usados para essa evolução, para essa conquista de objetivos, de sonhos. E, gente, eu fiquei muito tempo sem sonhos. Hoje eu vejo que eu tenho metas, mas eu ainda busco sonhos. Hoje eu penso em metas. E eu me pego muito pensando nisso. E eu fico triste com isso. E aí eu penso, sinto muito por me sentir triste. Sinto muito por ter compartilhado tantas memórias. Sinto muito por estar sentindo desse jeito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Ho'oponopono, assim, é uma coisa maravilhosa. E eu encaixei o Ho'oponopono na minha vida e como as coisas se conectam, né? Com todos os conteúdos que eu já vim estudando, o Ho'oponopono foi um grande presente mesmo. Gratidão da espiritualidade por me permitir ter ido para São Paulo, vivido essa experiência, mesmo num momento que eu não estava muito bem de saúde, nem emocionalmente, mas foi um momento de despertar espiritual mesmo. Gratidão à minha egrégora e aos meus espíritos de luz que me acompanham aqui. Obrigada. E aí, voltando, né, falar do que a gente procura, do que a gente quer, essas pessoas, elas procuram, claro, às vezes tá ali no orçamento para entender sobre o que é e tal, mas a maioria das pessoas desiste ou nem responde mais as minhas mensagens quando elas percebem que vai precisar de um esforço delas, além do que elas tinham imaginado. E esse esforço pode ser um esforço financeiro, pode ser que esteja muito aquém mesmo o valor daquilo que você busca. Mas aí, sei lá, se você quer mesmo uma experiência no exterior, talvez vamos ajustar, né? E a gente não faz isso no nosso dia a dia? A gente não vai ajustando? E não é desistir ou deixar de fazer algo que a gente quer, né? Mas, por exemplo, sei lá, você quer sair, jantar fora com a sua esposa, com seu esposo, com seu namorado, namorada, ou você quer fazer alguma festa para o seu filho, para sua filha, e você gostaria de uma coisa muito maior, ou teu filho, tua filha te pede em coisas muito maiores, uma festa maior, uma festa num salão de festa, sei lá, com uma decoração. E aí você começa a buscar na internet, tipo, festas, decorações infantis, tá? Eu vou mudar de tema da viagem, talvez para ficar algo mais real para a maioria das pessoas. Então vamos lá, tema de festa infantil. Aí você vê que, nossa, decoração de festa infantil, quanto custa uma decoração? Google, pá. Com 5 mil reais você consegue, não, essa cara, não tem 5 mil reais. Decoração de festa infantil econômica. Vou pesquisar aqui na internet.
Ah, com R$ 2.000 você consegue fazer uma festa com tanto, tanto, tanto. Cara, não tenho R$ 2.000. O que você vai fazer? Cara, eu tenho quanto? Ah, eu tenho R$ 500. Vai ter que ser com R$ 500. O que você vai ter que fazer? Você não vai contratar tantos brinquedos igual você gostaria. Você vai procurar um salão mais barato. Você vai fazer na casa de alguém para não ter o gasto com o salão. Você vai pesquisar preço da bexiga, você vai pesquisar o preço do docinho, ou talvez você vai fazer em casa. E você vai fazer caber no teu orçamento uma festa super legal com R$ 500. Esse é um ajuste. É um ajuste de rota e não tem nada de errado em fazer isso. Então, se tratando da viagem, é a mesma coisa. Eu quero fazer um intercâmbio. Tá, hoje talvez não deve ser fazer esse intercâmbio que você estava pensando e tal, mas se quer fazer um intercâmbio, você quer viver essa experiência, então vamos viver. O que acontece às vezes também, a pessoa, ela quer fazer lá um curso de 6 meses. E ela já está preocupada porque ela quer estender o visto dela quando terminar esses 6 meses, porque ela quer morar lá. E ela já quer saber como que faz para estender, né? Só que ela nem foi, ela nem sabe se ela vai gostar daquele lugar. Se é um lugar que ela vai querer morar. Porque tá na cabeça dela que ela quer morar no exterior, que ela quer morar no exterior. Mas ela nem sabe se ela vai se identificar com aquele lugar. Se ela vai ter oportunidades lá. Como que vai ser a vida dela lá. E ela não tá vivendo o presente. E as pessoas, a maioria das pessoas não vive o presente. E não que a gente não tenha que planejar o futuro ou sonhar com coisas do futuro. Mas as pessoas não vivem o agora. E às vezes a pessoa não tem nem condições de viver isso agora. E ela já está preocupada com uma coisa lá na frente que pode ser que nem aconteça, mas que vai exigir também dela subir de nível, outras coisas para que ela esteja apta para chegar nesse objetivo. E aí o que eu falava, que a maioria das pessoas desiste quando ela vê que vai exigir algo dela que tire ela da zona de conforto, seja financeiro. Ah, eu até poderia talvez pagar parcelado isso, a pessoa nem cogita, porque ela vai ter que mexer no que ela gasta hoje, ou ela vai ter que procurar fazer uma renda extra para ela fazer mais dinheiro para isso. Então, assim, esforço mínimo é o que as pessoas buscam. Comodidade, zona de conforto, merda quentinha, e é isso. E aí a gente tem as pessoas que sabem o que querem, mas elas não querem também fazer muito, não. Eu sei o que eu quero, mas é desse jeito que eu quero. E eu quero que você me dê as melhores opções aqui e que eu possa fazer o mínimo de esforço possível. Tem como ter algo pronto? Então vocês não dão tudo de mão beijada. Não, a gente não dá tudo de mão beijada. Então vocês não me dão assim tudo certo, trabalho, lugar pra ficar. Não. Eu preciso pagar? Precisa pagar. O intercâmbio é pago. A não ser que você vá com uma bolsa de faculdade ou, sei lá, é pago. Então, a pessoa quer, sendo que ela seja de graça, sendo que ela não precisa dar nada em troca. Eu sempre falo, venha a nós, pois o vosso reino não existe. E a gente tem aquele porcentagem de pessoas que sabem o que quer, que sabem que aquilo fugiu a palavra agora, vai exigir dela algo, não só financeiro, mas um tempo e um planejamento, enfim. E aí ela conversa com você de uma forma clara. Nossa, é um valor alto. Vou ter que me planejar. Mas como que é o parcelamento? Como que eu preciso pagar isso? Até quando que eu tenho que pagar? Aí começa uma negociação diferente. Porque aí a pessoa já tem aquilo como uma possibilidade e ela começa a visualizar a forma de fazer aquilo acontecer. Só que essas pessoas que sabem o que querem e que se ajustam e se dedicam e estudam uma forma de fazer isso acontecer, são apenas 5%. Porque dos 92% que não sabem, restam 8%. Desses 8% que sabem o que quer, tira 3%. 3% não está disposto a fazer. Então vamos colocar aqui ainda uma porcentagem alta de 5% de pessoas que sabem o que querem, estão dispostas a se ajustar, a se esforçar, a fazer acontecer para dar certo.
E aí eu fiquei pensando, se a gente não sabe o que quer, quando a gente vai conversar com Deus, como se Deus fosse aqui, né? Não querendo me comparar a Deus, gente, longe de mim, nem quero. Né? Não é essa questão, mas se eu for comparar os clientes como nós, seres mortais, tendo uma conversa com Deus e Deus sendo esse consultor, vamos colocar aqui um consultor de desejos. Como que será que Deus fica olhando pra gente, né? Como será que a espiritualidade olha pra gente, assim? Meu Deus, vai vir falar comigo, mas nem sabe o que é. E aí eu abri uma página no meu caderno que diz aqui, Deus não é um anotador de pedidos. Olha só que interessante. Daí diz aqui, né? O universo físico é uma manifestação dos meus pensamentos e sentimentos. E é isso mesmo, porque pensamento mais sentimento é vibração. E tudo é energia. E como a gente vibra na escassez, como a gente vibra na preocupação. Eu falo isso por mim, gente. Eu me preocupo demais. Eu sou uma pessoa preocupada demais, demais, demais. Sabe? Mas, gente, Deus não é um anotador de pedidos. Aí eu fico pensando, como que é? Como será que Deus vê a gente, me vê? Quando eu chego com uma coisa pra ele, meu Deus, mas nem sabe, coitada. Nem sabe o que ela quer. Mas por que você tá pedindo isso? Você quer isso mesmo, Cristiane? Você quer? Tá. Então vai precisar de tal coisa. Ah, não vai fazer. Então não vai fazer. Não tem. A gente tem nosso livre-arbítrio. E nosso livre-arbítrio, ele quer dizer que assim, as coisas não estão lá tudo escritinha e vai ser assim, 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 assim. Não. A gente escolhe, a gente vai pelo caminho e a gente tem esse poder de decisão. Só que decidir sobre algo que a gente não sabe o que a gente quer é muito mais difícil. E é muito mais perigoso. E a chance de dar errado é grandiosa. E aí a maioria das pessoas culpa Deus ou culpa outra pessoa. E aí mais uma frase, que é do Ho'oponopono. Eu sou o Atma. Eu sou 100% responsável. As pessoas não querem se responsabilizar, se auto-responsabilizar pelas coisas. Isso é perigoso. Responsabilizar os outros pela sua infelicidade. Colocar nos outros a sua felicidade. Mães que colocam felicidades nos filhos. Que permanecem em relacionamentos tóxicos, infelizes por conta de filhos. Por conta dos pais. Que são idosos. E que não aceitariam uma separação. Gays, lésbicas, bissexuais, trans, enfim, toda a comunidade LGBTQIA+, que vivem na sombra, que vive no armário, né, que é o termo mais conhecido, que deixa de ser quem é por medo de decepcionar e frustrar seus familiares. Tanta coisa, gente, tanta coisa. Tanta gente que não vive sua verdade. Tantas pessoas presas em relações, empregos, trabalhos, lugares, por conta de dinheiro. Será mesmo que a gente sabe o que a gente quer? E será que quando a gente não vai ter esse momento com Deus, quem tem esse momento com Deus? Eu falo isso porque eu não tenho, assim, minha conversa com Deus é muito mental, sabe? Muito dirigindo, muito ouvindo ali. E pensando e sabendo que Deus está ali, que é uma energia nesse pensamento, que Ele é onipresente, que Ele está em todos os lugares, que através de uma ideia, que através de algo vai acontecer e vem uma ideia e Deus fala através de nós. Deus age através de nós. E isso me lembra uma história que eu não sei se eu já contei aqui, mas que um homem estava no deserto, ele e seu camelo andando há dias, sem água, sem comida. E ele falava, Deus, por favor, Deus, eu preciso comer, eu preciso beber, tanto eu quanto o meu camelo.
E até que um momento ele encontra um oásis e ali tem fruta, tem água. E ele se deleita daquilo, nossa, e agradece a Deus. Obrigada, Deus. Aí ele fala, Deus, eu vou me descansar, né? Dias cansado, depois agora de comer aqui, de me saciar. Eu vou descansar embaixo dessas palmeiras aqui. E Senhor, cuida do meu camelo, por favor, cuida do meu camelo. E aí ele adormece. E quando ele acorda, o camelo não tá mais ali. E ele fica desesperado. Ele fala, meu Deus, como pôde? Não cuidou do meu camelo. Senhor, não cuidou do meu camelo. Antes de adormecer, eu pedi pro Senhor. Anotador de pedidos. Eu pedi pro Senhor, cuida do meu camelo. E aí vem uma voz dos céus e fala, homem, as únicas mãos que eu tinha para amarrar os camelos eram as suas. E aí? A gente sabe o que a gente quer? E a gente está fazendo a nossa parte? Fica a reflexão, né? Lembre-se, Deus não é um anotador de pedidos. E a gente é uma dupla com Deus, onde a gente faz o possível e Deus faz o impossível. Então o nosso possível, ele precisa ser feito com capricho, com o melhor que a gente tem, usando tudo que Deus nos deu. E é isso. Uma ótima semana, um beijo, fiquem bem.